Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma TPC hoje na área de linguagens. Mais uma vez nós temos a nossa convidada, a psicóloga, a mestra, a Jennifer, falando um pouquinho com a gente sobre saúde mental e pandemia, as reflexões sobre possíveis estratégias de enfrentamento e perspectivas. Só que antes da Jennifer, eu vou chamar um minutinho a PCNP Lilian, que ela vai dar um recadinho para a gente. Só um minutinho. Oi, Ana. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, queridos colegas, professores da área de linguagens. Como a Ana disse, eu sou a Lilian, né? PCNP de Língua Estrangeira. Prometo ser bem breve no meu recadinho, não ocupar muito espaço precioso aqui da formação da nossa TPC, mas é um recadinho importante. Só um minutinho, gente. Eu já vou... Seu microfone está fechado, Lili. Você está sem áudio, Lili. Oi, estão me ouvindo? Não, Lili. Oi, gente, bom dia. Bom dia, acho que eu estava falando com o microfone fechado. Obrigada, Sá. Bom dia a todos, queridos colegas, professores da área de linguagens. Eu sou a Lilian, PCNP de Língua Estrangeira. Vou ser bem breve aqui com o meu recadinho, não ocupar muito espaço precioso da nossa formação, mas é um recadinho bastante importante. Eu tenho certeza que vocês, sendo aí, né, professores da área de linguagens, sabem da importância, como pode ser importante, enriquecedor, a gente aprender uma nova língua, né, um novo idioma. Quando a gente aprende um novo idioma, a gente aprende também uma nova cultura, novos hábitos, novos costumes, é uma nova forma de ver o mundo, né? Novas experiências. Claro, além, claro, de fortalecer o nosso currículo. E os nossos estudantes, eles têm essa oportunidade, né, gente, de estudar um novo idioma, além das aulas de inglês na sala de aula, um novo idioma de forma gratuita. Como vocês estão vendo aí no slide, nós temos, né, a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar sobre o Centro de Estudos de Línguas, o nosso CEL, que é um programa da SEDUC, né, que proporciona esse ensino de idiomas totalmente gratuito para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Na nossa região, nós temos 3 escolas vinculadoras, o José Conte, em Igaraçu do Tietê, o José Alves Mira, em Dois Córregos, e o Major Prado, em Jaú. Os CELs funcionam nessas escolas, né? Eles estão alocados nesses prédios, mas é importante lembrar que o CEL pertence a todas as escolas, né? Todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes podem estudar no CEL. Então, professores, coordenadores, invadir um pouquinho aqui a TPC para pedir que vocês, por favor, nos ajudem a divulgar, né, os nossos cursos, os nossos centros de línguas, falem com os estudantes de vocês, motivem seus alunos a matricularem-se. Vocês são uma referência, né? Quando a gente, professor, aconselha, recomenda, sugere, o aluno para pensar um pouquinho nisso, ele considera, né? E a gente tem esse poder nas nossas mãos. Todos os nossos CELs têm redes sociais, eles estão sempre compartilhando as atividades, então compartilhem também os posts com seus alunos, nos ajude a fazer chegar essa informação até eles. As matrículas já estão abertas, as vagas são limitadas, então essa é a hora aí do aluno procurar os CELs para realizar sua matrícula, certo? Para mais informações, é só ligar, procurar as escolas vinculadoras,
Certo, gente? Acho que é isso. Obrigada pelo espaço, Ana. Obrigada a todos por me ouvirem e ótima manhã de formação a todos nós. Um abraço. Então, agora nós vamos dar início. Eu quero chamar a PCNP Daniele, a Dani, para a gente dar início a essa TPC. Dani, por favor. Oi, Ana, bom dia, professores da minha área, da área de linguagens. É um prazer imenso estar com vocês novamente nessa manhã formativa. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Som? Tudo bem, Ana, o som? Tá perfeito, Dani. Obrigada, Sá. Então, gente, um bom dia a todos, professores da área de linguagens. Eu começo fazendo um agradecimento especial à professora Carla, nossa dirigente, por acreditar no nosso trabalho, por acreditar no trabalho do núcleo pedagógico e nos incentivar sempre. A nossa diretora Ana Helena, um agradecimento incondicional mesmo por ser nossa líder, por dirigir tão bem essa equipe do núcleo pedagógico, do qual orgulhosamente eu faço parte. Obrigada por tudo, Ana Helena. Você é essencial no núcleo pedagógico. Agradeço a todos os meus colegas PCNPs que compõem essa equipe maravilhosa. Agradeço a vocês, professores da área de linguagens, por estarem aqui conosco, aos PCs, aos gestores, supervisores, o Paulo e o Rodolfo do NIT, a PCNP Salete, que está sempre nos auxiliando na moderação, no apoio, em tudo. Obrigada, Sá. Obrigada a todos, gente. E um agradecimento muito especial, de coração, à psicóloga Jennifer. A psicóloga Jennifer é psicóloga, mestre e doutoranda pela Unesp de Bauru. Ela, mais uma vez, rapidamente, de prontidão, nos disse o sim dela para estar conosco em mais essa TPC formativa, onde nós trataremos de um tema que vocês pontuaram nas avaliações e nós achamos muito importante nesse momento de pandemia. Saúde mental e pandemia, reflexões sobre possíveis estratégias de enfrentamento e perspectivas. Então, nós estamos aqui. Jennifer, bom dia, seja muito bem-vinda novamente. Bom dia, Dani, bom dia, pessoal, bom dia, Ana, Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, toda a oportunidade que vocês me oferecem, também de poder contribuir. Gostaria de agradecer também à dirigente Carla, a todos os envolvidos que realizam esses eventos, e acredito que são de grande valia e contribuem muito para todos nós. Parabenizá-las também pelo trabalho, viu? E pela parceria. Em nome da dirigente e da Ana Helena, eu te agradeço assim de coração, mais uma vez, por você estar conosco, e que essa parceria se estenda aí pelo ano de 2021, se Deus quiser. Obrigada, com certeza. Contem comigo sempre, realmente é um prazer, trazer algumas reflexões, como a gente sempre conversa, sempre temos muito o que conversar, o que discutir. É muito bom estar aqui com vocês sempre. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos e todas que estão presentes aqui também. Posso iniciar? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Jennifer. Perfeito. Se vocês quiserem, ontem deu uma falhadinha no áudio. Eu posso desativar a câmera por conta da internet. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Tá. Eu tenho a impressão que a minha internet que estava oscilando. Bom, acho que vamos lá, pessoal? Qualquer coisa que fale, vocês, por favor, me avisem para eu poder, verificar aqui que possa estar acontecendo. Bom, então vamos lá, Hoje a nossa conversa vai ser em torno desse tema que tem sido tão debatido desde sempre, que é a saúde mental e a pandemia.
irei expor para vocês alguns conceitos, tá? De forma bem breve, com relação ao nosso funcionamento, tá? Para que a gente consiga ter uma reflexão sobre isso. E a ideia aqui nessa live, né, dessa palestra, é psicoeducação, né? Então, ou seja, trazer informação, né, a respeito de como nós funcionamos, de como nós, possíveis formas, né, de ver essa situação, a partir de como o ser humano funciona, né, a partir de como nós tendemos a nos defendermos das situações, tá? E aí, no final, eu trago algumas ideias, tá? Possíveis formas de lidar num bom sentido, para que todos nós consigamos ter estratégias afetivas, né? Efetivas de enfrentamento de toda essa situação que estamos vivendo, tá? E aí, cada um fique à vontade, tá? Se vocês quiserem colocar questões no chat ou falar com o microfone, eu estou aberta aí para que a gente estabeleça um bate-papo mesmo, tá? Então, por favor, se a Ana puder passar, primeiro slide. E essa apresentação, pessoal, vocês podem ter acesso depois ao material, tá? Com a diretoria de ensino não tem problema, depois vocês podem solicitar caso necessário, tá? Se a Ana puder, por gentileza, passar para o próximo slide. Só um minuto, Jennifer. Tá bom. Tá, Júlia. Muito obrigada. Então, pessoal, pensando aí em algumas considerações iniciais, todos nós temos acompanhado, né, desde o começo da pandemia, que o tema da saúde mental é um tema que tem sido muito explorado, né, porque observou-se um aumento, tá, significativo na sintomatologia de pessoas que já haviam, né, já estavam em tratamento clínico com algum quadro de transtorno mental ou comportamental, tá? Transtornos de humor, né, enfim. E essas pessoas começaram a apresentar sintomas mais intensos, né? As pessoas que não tinham algum quadro em tratamento acabaram apresentando crises também, né? Tiveram esse aumento aí, e a gente sabe fatores geradores, tá? E aí a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre alguns fatores que geram, tá, esses sintomas, esse aumento de sintomas. Mas é importante salientar que desde antes da pandemia, o tema da saúde mental, ele tem sido cada vez mais fonte de pesquisa, fonte de estudo, né, de preocupação também de políticas, porque a população, né, em si precisa ter esse cuidado cada vez maior, em decorrência de muitas coisas, né, principalmente da sociedade que vivemos hoje, do funcionamento da sociedade, né. Então, é um tema que sempre temos que estar em pauta, em discussão, para pensar em melhorias para a população, tá? Pode passar, por favor, Ana. E aí, antes de falar em adoecimento, em fatores que podem estar propiciando, talvez, né, desencadeando alguns quadros nas pessoas, eu vou falar um pouquinho do que é saúde. Acredito que todos vocês já saibam, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, uma definição de saúde seria não apenas a ausência de doenças, como um dia já foi, tá? Essa definição, mas também como um bem-estar completo, né? O equilíbrio de todas as esferas que o indivíduo tem contato, ou seja, né, o bem-estar físico, bem-estar mental, social, e também agora, né, foi incluído o bem-estar espiritual também. Tá? Sabemos da importância disso atualmente. Pode passar, por favor, Ana. Pensando, então, num processo de saúde e adoecimento, sabemos que existem vários fatores que podem tanto influenciar positivamente quanto negativamente em se ter saúde ou não. Eu coloquei alguns fatores aqui, tá? Uma apresentaçãozinha ali, vai aparecendo. Então, no processo saúde e adoecimento, sabemos que
todos os fatores, tudo que temos contato pode influenciar, né, sendo positivo, preventivo ou não. Tá? Então, aqui alguns fatores para a gente ver. Fatores sociais, fatores genéticos, fatores biológicos, fatores políticos, econômicos, culturais, educacionais, ambientais, e os principais que nós vamos falar hoje são os fatores psicológicos, tá? E é importante lembrar também, gente, que os fatores, né, independente do contexto, né, é muito subjetivo, porque cada um de nós percebe a realidade, né, vivencia as situações de formas diferentes. Então, o que pode ser um fator desencadeante de sofrimento para mim, em um determinado momento, pode ser diferente em outro momento da minha vida, né? O mesmo fator em outro momento da minha vida pode não desencadear uma resposta em mim que seja no sentido, né, caminhando aí para um processo de adoecimento. E assim, da mesma forma, para outras pessoas, né? O que pode ser um fator estressor, um fator que vá ser um gatilho para o meu adoecimento, não necessariamente é para o outro, tá? Então é importante também a gente ter essa concepção, tá? Pode passar, por favor, Ana. Então, pensando aí, né, em saúde emocional, que são, né, que a grosso modo seria a forma, né, que nós gerenciamos as nossas funções psíquicas, né, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as formas que nós lidamos conosco e com o mundo, tá? É o que a gente chama de saúde mental, saúde emocional hoje, tá? É claro que a saúde emocional, como eu já disse, é algo subjetivo, tá? O que pode ser fácil, talvez, de lidar para mim, para outras pessoas não, e vice-versa. E a forma de ter saúde hoje, né, ela é muito influenciada pelos hábitos que as pessoas têm, tá? Pelo estilo de vida, pelo funcionamento cognitivo delas, pelo contexto, tá? A partir de todos aqueles itens que nós vimos há pouco, tá? Então, como que a pessoa percebe o social dela, como que ela lida com os fatores culturais, como que a pessoa lida com o contexto familiar, o contexto social, né? Fatores biológicos e genéticos que sabemos que também corroboram para o desenvolvimento de alguns quadros, né, de adoecimento. Então, tudo isso a gente tem que entender num contexto, tá? Pode passar, por favor, Ana. Pensando no aspecto relação, né, relação comigo mesmo, né, na psicologia a gente chama de relação intrapessoal, tá? Então, a relação que eu tenho comigo mesmo, né, comigo mesmo. Então, pensando aí na minha abordagem, perdão, que é uma forma, né, de entender, né, na psicologia nós temos várias formas de entender o funcionamento humano, e a cognitiva comportamental é uma delas, tá? Levando essa discussão para uma abordagem cognitiva comportamental, né, o funcionamento cognitivo, né, ou seja, o nosso sistema de crenças, então, ou seja, tudo que eu acredito, que os valores que nós temos, que direcionam as nossas ações, né, os pensamentos que nós temos, então são aqueles pensamentos automáticos que geralmente vêm, né, toda hora na nossa mente, geralmente com algum julgamento ou com alguma ideia, né, e isso que nós temos que entender um pouquinho, né. Também temos que falar, né, da relação, no que se refere à relação comigo mesmo, né, também estamos falando de autoestima, né, que é essa autovalorização, esse autocuidado, que também acaba englobando os outros itens que eu coloquei ali, né. Se você se conhece o suficiente, se você sabe quando algo não está legal, se você percebe que algumas coisas têm que mudar ou não, né. Autoeficácia, que é essa sensação, essa percepção de ser capaz de realizar algo, tá? O autocuidado também, que é, né, esse cuidado no sentido inteiro mesmo, né? O autocuidado físico,
com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde espiritual, né, nesse eixo espiritual que foi mencionado, aspecto social, entre outros aí, tá? E não poderíamos deixar de mencionar, é até um ponto marcante aqui na nossa conversa, as estratégias de enfrentamento, que seriam o quê? As estratégias de enfrentamento são as formas que nós organizamos, né, estratégias psicológicas e comportamentais que nós estabelecemos para tentar enfrentar uma situação, seja ela qual for, né? E principalmente situações, né, que causem algum desconforto ou desequilíbrio no nosso organismo. Então, o que acontece, né? Nós temos o nosso funcionamento normal aqui do nosso corpo. Todo dia, né, a gente tenta buscar ali, o nosso organismo, ele tenta buscar a homeostase a qualquer hora, né, que é esse equilíbrio constante. E toda vez que a gente percebe algo como estressor, toda vez que a gente apresenta, né, dificuldade de lidar com algum fator, seja ela qual for, qual situação possa ser, né, ele acaba gerando um desequilíbrio no nosso organismo, né? Então, o nosso organismo, nosso corpo, né, a nossa mente, tenta dar conta daquela demanda e se adaptar, né, se defender daquela situação. Então, isso é a estratégia de enfrentamento. É a tentativa do nosso organismo buscar esse reequilíbrio, buscar se adaptar a alguma demanda, a alguma situação estressora, algum fator que desencadeou aquele desequilíbrio ali momentâneo. E que se nós não tomarmos cuidado, se não soubermos gerenciar esses fatores, né, isso pode causar um adoecimento, né? E aí estamos falando também de estresse. Sabemos que hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, o estresse ele é considerado uma epidemia, tá? Segundo algumas pesquisas de 2013. Porque a maioria da população sofre em decorrência do estresse, né? O estresse ele é muito associado ao desenvolvimento de transtornos mentais, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de observar algumas coisas. Pode passar, por favor, Ana. Até coloquei ali para vocês o Cascão, né? Ele, com medo da chuva, ele tentou uma estratégia de enfrentamento ali na hora que ele tinha, que era se esconder atrás do telefone ali, dentro do telefone, para fugir da chuva. Então, é como se fosse isso, né? Algumas estratégias que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida para lidarmos com as situações adversas. E é importante ressaltar também, gente, que as estratégias de enfrentamento, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, a partir das experiências que nós vamos tendo. Então, nós vamos criando um repertório de estratégias, que seria uma referência para nós. Então, toda vez que a gente se depara com algum fator, a gente tem um conhecimento prévio, se a gente passou por aquilo, parecido ou não, né? E aí nos dá uma referência do que fazer, do que pensar e como agir, né? E um ponto que é interessante ressaltar é que nunca havíamos passado, né, na nossa geração, por uma pandemia. Tá? Então, acho que é importante a gente lembrar que não tínhamos referências sobre como enfrentar essa situação, porque é uma situação totalmente nova. Nós não tínhamos a oportunidade de ter criado um repertório, né, um repertório prévio que nos direcione de como pensar, de como agir, para lidarmos de forma saudável com essa situação que estamos vivendo. Tá? Então, é interessante, acho que é importante a gente ter essa consciência, tá? Porque eu percebo, enquanto psicóloga, que muitas pessoas acabam também sofrendo, né? Por não saberem lidar, né? E eu acho que a gente tem que ter em mente isso, que tá tudo bem a gente não saber, tá? É uma situação totalmente nova. Eu acho que o que a gente tem que tentar é não ficar ali na zona de conforto, né? Que a gente tente buscar estratégias. Uma vez que eu percebo que eu não estou conseguindo lidar, que tem sido fonte de estresse, de adoecimento, é interessante a gente tentar, né, buscar ajuda para que possamos desenvolver essas estratégias que não temos ainda, que não foi possível ainda construir um repertório prévio, né?
Com relação ao outro, tá? A gente está falando de relação interpessoal. Então, lembrando, saúde emocional é a forma que eu gerencio as emoções com relação a mim e com relação ao outro, tá? Então, eu acho que é imprescindível a gente falar de relacionamento interpessoal quando a gente pensa em saúde mental, né? Porque é na interação com o outro que todo mundo se sente valorizado, né? Que se sente reconhecido, que sente o apoio, a afetividade que é tão importante, tá? Então, a relação interpessoal, a interação social, ela é considerada um fator protetivo para a nossa saúde e bem-estar. Ou seja, faz parte, né, do ser humano e é necessário, tá? Tanto que, na ausência de uma interação social, as pessoas adoecem, né? Quando as pessoas têm dificuldade de se relacionar, têm conflitos familiares, conflitos de ordem, né, profissional, ou não conseguem, talvez, ter uma habilidade assertiva ali na relação com o outro, né, habilidades socioemocionais, as pessoas buscam ajuda, né, geralmente na terapia, né, com psicólogos clínicos, para desenvolver, para entender esse contexto, tá? Porque sofrem com relação a isso. Então, a gente sabe da importância também da interação interpessoal, tá? Pode passar, por favor, Ana. Se vocês quiserem ir participando, colocando alguns comentários também no chat, fiquem à vontade, tá? Então, relacionamento interpessoal seria a forma de interagir com outras pessoas, né? E por trás desse processo de comunicação, existe um emissor e um receptor. E por trás de toda a mensagem que a gente emite, né? Tem, ali naquela relação, tem fatores ocultos ali, né? E que interferem na forma como a pessoa vai tanto emitir aquela mensagem, quanto também perceber e interpretar aquela mensagem, né? Então, por trás o pano de fundo de toda a conversa, de todo o diálogo, de toda a interação, alguns fatores eu coloquei ali, mas existem outros, né? Que seriam as crenças, os valores, os princípios, a educação, experiências, os significados diferentes, né? Então, é aquela coisa, né? A gente emite uma mensagem, para a gente está muito claro, foi muito objetivo. Eu sempre para nós, né, enquanto emissores, nós temos concepções de que a mensagem foi passada, que eu consegui expor a minha ideia 100%, né? Mas, porém, muitas vezes isso não acontece de forma ampla, né? E aí o outro, ele interpreta aquela mensagem, aquela informação da forma que melhor, né, lhes convém, né, na forma que ele atribuiu o significado ao longo da vida dele, né, a algumas palavras, a alguns comportamentos. Então, é sempre algo que a gente tem que entender também, né? Temos que considerar essa variação, tá? E o que acontece? Muitas vezes isso acaba dando, né, acabam acontecendo alguns ruídos nessa comunicação. E é onde acabam gerando, sendo fontes geradoras de conflitos entre as pessoas, né? Nesse processo de entender uma mensagem, né, e respondê-la, né, de forma assertiva, tá? E é claro que sempre cada um vai interpretar uma situação de forma diferente, né? Nós temos uma subjetividade, então é muito comum, né, que as pessoas interpretem aí as informações de forma muito diferenciada. E a comunicação, né, pensando brevemente sobre o processo de relacionamento interpessoal, temos regrinhas básicas de convivência, né? Pode passar, por favor, Ana. E sempre, né, que a gente estabelece um relacionamento com o outro, temos as expectativas também que colocamos nas pessoas, temos os compromissos, a responsabilidade com o outro, tá? Nessa interação. Então, também acaba, né, tendo esse eixo que muitas vezes, por motivos diversos, acabam, né, sendo frustrados aí nessas relações, sendo também possíveis fontes de conflito, tá? Na clínica, né, os psicólogos geralmente usam o termo contrato para designar a qualquer tipo de relação.
Então, toda vez que a gente estabelece uma relação, seja ela de trabalho, uma relação amorosa, uma relação, né, social, é como se nós estabelecêssemos um contrato, tá? Um contrato mesmo, no sentido configurado, assim, de compromisso, né, de compromisso mútuo, de troca, né, de deveres ali, né, que seriam expectativas, né, o que a pessoa geralmente se compromete na relação, e também direitos, né, de buscar ali a sua parte não preenchida, de reivindicar algumas coisas. Então, isso é algo que a gente também tem que lembrar, que todo relacionamento, por trás dele tem um contrato, ou seja, tem um combinado. E na quebra de uma das partes desse combinado, né, quando alguém deixa de cumprir, vem a cobrança, tá? E aí também, né, saber gerenciar essas cobranças e realizar as mudanças necessárias também é uma habilidade, né? Estamos falando de saúde emocional, saúde mental, tá? Então, só algumas regrinhas básicas ali para lembrarmos de alguns pontos que são importantes na relação com o outro, né? A compreensão, o comprometimento, a educação, a empatia, dedicação, cordialidade, respeito, né? E poderíamos colocar aí muitas outras coisas nessa lista, tá? Pode passar, por favor, Ana. E o que a gente tem mais percebido com relação à pandemia, né? Desde o começo da pandemia, o que mais foi se percebendo aí, né, no seu decorrer, é o aumento de conflitos. Tem um lado positivo? Tem sim, né? Muitas pessoas, eu vejo sempre em pesquisas, noticiários, né, estão gostando, né, dessa nova forma de se comportar e de interagir na sociedade, né? Porém, percebe-se também, e é um ponto que eu trouxe aqui, né, uma das formas, né, uma das possíveis reflexões sobre saúde mental, né, no contexto da pandemia, seria refletir, né, e perceber o aumento de conflitos e tentar entender isso, né? Então, eu trouxe alguns conceitos prévios para a gente poder entender nessa segunda parte. Então, os conflitos intrapsíquicos, ou seja, conflitos intrapessoais, conflitos com relação a eu mesmo, né? E conflitos interpessoais, seriam de ordem, né, na relação com o outro. Temos observado aí, né, um aumento de conflito familiar, principalmente, pela dificuldade das pessoas em conviver muito tempo, né? Vamos verificar algumas coisinhas nesse momento aí, com relação a conflitos desses dois lados, tá? Se a Ana puder passar, por favor, próximo slide. E aí eu queria, né, pedir a participação de vocês para observarem uma imagem. Eu gostaria de saber o que vocês observam nessa imagem. Como que vocês percebem? O que essa pessoa está fazendo? Se vocês quiserem falar ou mandar aqui no chat, o que vocês acham? Essa pessoa, ela está como? Alguém tem um palpite? Olha lá. Professora Luzia, fugindo da realidade. A Tatiana, pessoa omissa que não quer enxergar os problemas. A Marina, isolamento, negação. O Carlos, se esquivando de alguma situação. A Kelly, tá. Negligenciando, a Salete disse. Adriana, olhos fechados. O Júlio. Tá. Pessoal, Adriana Paula está se fechando em relação ao mundo. Tá. Gersone, parece uma recusa, não ver, enxergar. Sim. Muito bem, pessoal, é isso mesmo. Tudo isso que vocês falaram, tá? Então, é uma tentativa que as pessoas têm, né? Na dificuldade de lidar com algo, de enfrentar situações, né, de estabelecer estratégias de enfrentamento assertivas, a nossa tendência de ser humano é fugir da realidade, né? Exatamente como vocês estão pontuando aqui, né? O Júlio colocou negação, tá.
já li do Gersoni. O Wilson, fugindo da realidade. A Milena, negação da realidade. Joesse, negligência. A Lúcia, fuga de situações. O Fabiano, dificuldade de entender o novo. Exatamente, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. É isso mesmo, né? Então tá bem claro ali. Eu peguei uma imagem que fosse realmente bem explícito isso, né? Com os olhos tapados. Então a pessoa, muitas pessoas, né? Do mundo todo, né? Teve essa dificuldade de aceitar. Primeiro ponto, né? De aceitar que estava acontecendo tudo isso, né? E eu não vou entrar nessa discussão de negacionismo, né? Pode acabar caminhando para outro lado. Mas a gente percebe que isso aconteceu, isso foi um fato, né? Então muitas pessoas se negaram a acreditar que estava acontecendo a pandemia, assim como ainda tem pessoas assim, né? E não vou julgá-las, tá? Cada um tem ali a sua perspectiva, a sua forma de viver. Porém, pensando em saúde mental, isso é um aspecto negativo. Porque esse negacionismo, né, evitar, né, não aceitar possíveis mudanças que foram necessárias, né, porque é uma pandemia, né, então, de alguma forma, todo mundo foi afetado, né, e foi necessário uma reconfiguração da vida, né, na forma de se relacionar, na forma de trabalhar, né, a nossa rotina, tudo foi mudado, né, tivemos restrições, tivemos que seguir, né, as autoridades, então tivemos que aprender uma nova forma de se comportar e de existir ali na sociedade. Então, querendo ou não, tivemos que aceitar, né, essas mudanças e reconfigurar a nossa vida para continuarmos de alguma forma, né, a exercer atividades que antes exercíamos, mas de forma diferenciada, né. A Simone disse aqui, fechada para a realidade. Isso, exatamente. E um outro ponto, né, além da dificuldade das pessoas, né, de muitas pessoas, de aceitar, né, o que estava acontecendo, o que está acontecendo, também é aceitar algumas coisas, né, tentar estar aberto, disponível para lidar com alguns fatores que antes era mais fácil de fugir, tá? Então, com a correria da nossa vida, né, trabalho, filho, nossa, tantos papéis sociais que a gente tem, né? São inúmeros. E cada um tem aí muitas coisas, né? Filho, pai, mãe, aluno, né? Então a gente tenta o tempo todo se equilibrar com esses diversos papéis sociais que nós temos. E antes parece que era mais fácil, né? Porque a gente vivia na correria. Todo mundo, né? Profissionais da saúde, eu também, todo mundo tem essa tendência, né? Se deparou com uma situação, ou com um sentimento que não sabe lidar, ou com um pensamento que é difícil, uma crença que te desencadeia algum sintoma físico ou psicológico, a gente observa que está ali, muitas pessoas ignoram, né, porque não sabem enfrentar de forma assertiva, tá? Não tem algum repertório prévio construído, muitas vezes não estão abertas a tocar nesses conteúdos, porque demanda sair da zona de conforto, demanda mudanças, e que talvez para aquele momento a pessoa não está disponível, não está pronta, né, não está preparada, né, para querer tocar em algum determinado assunto, né. Então, para muitas pessoas foi se deixando, né, batia aquela sensação, aquele mal-estar, aquele pensamento, né, muitas vezes de julgamento que nós fazemos conosco, né? Então, alguma ideia, alguma lembrança, a gente colocava numa caixinha e guardava e continuava a nossa vida, né? Porém, com a pandemia, tivemos que parar aí, né? Repensar muitas coisas, até pela oportunidade que a gente teve, né? De parar, né? Inicialmente, na tentativa de se reorganizar, né? Com mais tempo, para muitas pessoas foi difícil, né? E a questão de ficar mais em casa acaba facilitando essa autorreflexão, né, com relação a nós mesmos. Então, para muitas pessoas foi fácil, né? Para muitas pessoas, por mais talvez difícil que fosse a situação, elas tinham resiliência, né? Já frequentavam terapia, então foram se adaptando, foram buscando aí estratégias efetivas, mas para muitas outras pessoas esse primeiro contato
com esses conteúdos que antes a gente tentava evitar, foi um impacto muito grande, e tem sido também, né? Então, as pessoas acabaram se deparando, né, na tentativa de não ter como fugir. Antes era mais fácil com a correria, não que agora não fosse correria, tá, gente? Não é isso, mas que por estarmos mais tempo trabalhando em casa, né, home office, né, termos que ficar em casa, né, isso acabou sendo um fator para muitas pessoas estressor. E aí é onde a gente exatamente coloca a mão, né, nos olhos. Por um tempo isso pode funcionar, né, eu ficar ali da mesma forma que eu já vinha funcionando, né, fico ali, coloco a mão, continuo a minha vida, tá, dentro de casa, trabalhando, fazendo tudo que eu tenho que fazer, mas isso a longo prazo acaba sendo muito pesado e desgastante, nessa tentativa de ficar o tempo todo, né, talvez fazendo, né, fingindo que não tá legal, que tá bem, e aí esse conteúdo ele acaba geralmente ficando mais pesado sempre. E aí as pessoas acabam se deparando em crises, né, vivenciando crises, e é onde a gente chega aí no nosso ponto da saúde mental, né, da conversa de hoje. Muitos conflitos por essa dificuldade, né, de lidar com algo difícil, né, com um sentimento, com uma crença, com um pensamento, uma lembrança que já estava ali, né, antes da pandemia, e que veio à tona pela facilidade do contexto, né? E aí é o que a gente percebe, né? Tentamos estabelecer uma relação com o aumento dessa sintomatologia que nós temos observado, tá? Pode passar, por favor. Ainda falando de conflitos com relação a nós mesmos, né? Eu acho que não podemos deixar de mencionar o medo, né? O medo exacerbado que as pessoas passaram a apresentar por tudo, né? Pelo contexto. Então, o medo do incerto, o medo do próprio coronavírus, né? De ser contaminado, o medo, a instabilidade, né? Com relação à parte econômica, né? Profissional. Muitas famílias tiveram que se reorganizar totalmente por conta de fatores financeiros, né? Então, o medo do novo, o medo do desconhecido, ele acaba sendo um fator também de risco para a nossa saúde emocional, saúde mental, né? Porque a gente começa a criar uma realidade, né, paralela, e a gente acaba vivendo em função dessa realidade que a gente cria. Quando a gente está com medo, a gente cria, né? A gente projeta cenários que possam acontecer. E muitas pessoas acabam sofrendo em decorrência disso por criar cenários e que elas acreditam firmemente que isso vai acontecer. E aí é algo disfuncional para a vida delas, né? Porque você começa a viver em função de um cenário que você cria na sua mente, e não que seja condizente com a realidade, né? Mais que o medo, é importante ressaltar também que o medo, ele é uma emoção, né, um sentimento, uma resposta, na verdade, emocional que nós emitimos na tentativa de estarmos em segurança, né? Então, é algo positivo, o medo é positivo em níveis moderados, porque ele nos protege, né? Tanto o medo quanto a ansiedade, né? A ansiedade é essa tentativa de se preparar, estar em alerta para algo que possa surgir. Então, ficarmos ansiosos em níveis moderados é importante, é um fator protetivo, né? É isso que a literatura traz. Passa a ser um transtorno quando nós deixamos, né? Nós nos sentimos paralisados, quando nós temos a nossa vida prejudicada, né? Por conta desse nível de ansiedade, esse nível ansiogênico aí, né? Nessa tentativa exacerbada de se preparar, né, de antecipar alguma coisa que a gente acha que vai acontecer e que na maioria das vezes não condiz com a realidade, né? É uma realidade que nós criamos, é uma realidade imaginária, né? Não real, tá? E aí, tanto esse medo, a gente fala medo patológico, né? É esse medo exacerbado sobre as coisas e acaba sendo aí um fator de risco, né? Para desenvolvimento de crises de ansiedade, entre outras coisas, tá? Pode passar, por favor, Ana.
Com relação aos conflitos interpessoais, né, o que foi percebido com a pandemia? Que, pelo fato das pessoas, né, de muitas pessoas, eu não digo todas, né, porque muitas pessoas lidam muito bem, têm enfrentado muito bem. Aqui a gente está levando para o lado do adoecimento mesmo a nossa conversa, tá? Por que possíveis pessoas, né, por que algumas pessoas acabaram sofrendo, né, e tendo impactos aí na saúde emocional? Pelo fato das pessoas estarem vivendo nesse contexto que facilita, né, a ansiedade, o medo, né, esse contexto incerto, estar em contato com esse novo, né, de tentar estabelecer uma estratégia assertiva, né, em várias tentativas, sem sucesso, essa pessoa ela vai se desgastando e ela acaba ficando vulnerável ao adoecimento. E aí ela vai ficando com baixo limiar à frustração, uma instabilidade de humor, acaba ficando irritada, estressada ali na convivência com o outro. São muitos papéis, então, de alguma forma, todos nós ficamos sobrecarregados em ter que manejar várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, cada um com a sua vida ali, mas todos nós tivemos que nos readaptar a trabalhar em casa, né? Muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa, e aí em casa tem todo um contexto que muitas vezes não ajuda, né? Porque nós temos atividades para fazer em casa, né? Então esses papéis sociais acabaram se misturando. E aí até a gente estabelecer uma forma assertiva, uma forma coerente, né? E bacana, que a gente fique bem, foi um processo. E tem sido um processo ainda, né? Porque cada vez mais a gente busca ali se adaptar a essa situação. Mas que esses fatores associados, né, esse contexto como um todo, acaba sendo um fator de risco também para a saúde, porque acentua os conflitos nas relações com os outros, tá? Por tudo isso que nós estamos falando. Pode passar, por favor, Ana. Tanto que, né, a gente viu aí, temos acompanhado um aumento de índice de divórcio também com a pandemia, né? Então, é algo que vem a calhar ali no que eu disse. Mas então, o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Será que tem alguma, talvez, possível receita ou uma forma mais correta, se assim podemos dizer, né? De tentar lidar com tudo isso? Alguém tem alguma sugestão? Alguém gostaria de colocar algum comentário, até para uma tentativa, né, de ajudar aí as pessoas, os colegas? Pode passar, por favor, Ana. Se alguém quiser ir participando, fiquem à vontade, tá? A Valentina falou buscar ajuda. Excelente, Valentina. É exatamente isso, né, que nós vamos ressaltar nesse momento, né? Então, isso, a Josiane também, procurar ajuda. O Gersone também falou nos ajudar. Adriana, o ideal é procurar um especialista. Exatamente. Muito bom, gente. É uma possibilidade, né, que vai ajudar bastante, né? Então, o ponto que eu queria também destacar é que, independente de pandemia, nós sempre iremos nos deparar com estressores, com fatores que a gente tem a dificuldade de lidar. Isso independente de pandemia. Antes da pandemia, a gente já se deparava com fatores estressores. Na verdade, sempre, né? O que são esses fatores? São fatores que desencadeiam o desequilíbrio no nosso organismo e que a gente tenta se readaptar. É um processo contínuo nosso, né? E o que gera o adoecimento? Não é a ausência de sofrimento na nossa vida, mas a forma como a gente lida com cada momento. Porque o sofrimento, ele é inerente do nosso processo, né? Não que eu estou falando que tem que ter sofrimento, não é isso. Mas que eu acredito que é inevitável, né, não passarmos na nossa vida por algumas situações que a gente lide com dificuldade. Porque a nossa vida, né, é um aprendizado contínuo. Então a gente sempre vai se deparar com uma demanda nova, com algo que eu não tenho um repertório prévio e que para mim vai ser difícil, né, se eu não souber lidar ou buscar ajuda naquele momento. Então, o que vai talvez diferenciar, né,
a linha tênue entre a saúde e o adoecimento é o enfrentamento. É a forma que eu olho para aquela situação e gerencio as minhas emoções e estabeleço estratégias que possam ser efetivas, mas nunca a ausência de sofrimento, né? Porque isso não tem como, né? Eu acho que todos nós sabemos que situações novas vão sempre surgir e a gente pode se deparar com esse desequilíbrio, né? Na tentativa de buscar uma adaptação, a gente acaba, né, lidando alguns momentos com mais facilidade, em outros nem tanto assim, tá? Eu vi aqui que teve mais comentários, eu vou ler para vocês. O Wilson falou, deixa eu ver aqui. Wilson falou paciência, tá? A Adriana falou o ideal é procurar um especialista. A Marina, acredito que mesmo com o distanciamento, procurar não se afastar das pessoas, mantendo um vínculo afetivo. Perfeito, Marina. Esse ponto a gente vai também ressaltar aqui. A professora Luzia, acreditar que tudo pode ser melhor e que vai passar, com positividade, mantendo a vivência na realidade com precauções. Excelente. Marta, procurar ajuda especializada, mas manter também estilo de vida saudável e ativo. O exercício físico regular é essencial para a nossa saúde física e mental. Perfeito, Marta. Muito bom, pessoal. Obrigada aí pela participação. A Lúcia, procurar especialistas, mas tentar se ajudar. Procurar coisas que gosta de fazer, dentro das possibilidades da nossa realidade hoje. Muito bom. Isso mesmo. Tá? É isso mesmo, pessoal. Perfeito. Esses pontos que vocês relataram são muito importantes, né? Então, essa questão de buscar ajuda com o outro, se expressar, buscar ajuda especializada, mas também buscar apoio social com as pessoas que você já tem contato. E algo que é importante ressaltar, que o que foi restrito é o isolamento físico, né? A gente teve que se isolar fisicamente, de contato com o outro ali na relação direta. Mas isso não impede que a gente continue com aquele vínculo social, com aquele vínculo afetivo. A gente só precisa reconfigurar a forma mais correta ali, mais coerente de continuar com isso. E aí a tecnologia nos ajuda nesse sentido, né? Então, ligações, WhatsApp, chamadas de vídeo, videoconferência, mídias sociais diversas, né? A gente consegue reestruturar e estabelecer uma nova forma de manter esse vínculo por esse momento, né? Dessa forma, mas que a gente mantenha. Porque não é porque estamos em isolamento físico que temos que perder esse vínculo, né? Que é tão importante para a nossa saúde mental como nós já vimos. Então, a gente só precisa buscar a forma mais coerente ali com a minha realidade, com as minhas possibilidades de continuar me relacionando com as pessoas, respeitando, é claro, todos esses decretos, enfim, tá? Mas a gente pode fazer isso de forma distanciada, né? Através das tecnologias, por exemplo, tá? Aqui eu coloquei metáfora do óculos da montanha, que seriam metáforas, né? Na clínica psicológica, a gente gosta de usar metáforas para ajudar os pacientes a refletirem sobre a situação. A metáfora do óculos seria a seguinte questão, né? Quando a gente está usando um óculos, né, qualquer que seja, eu não consigo vê-lo, né? Eu não consigo ver a sua haste, eu não consigo ver a sua estrutura se eu estiver usando o óculos, né? Eu vou olhar o que o óculos me permitir, né? Então, eu vou olhar através das lentes do óculos que eu estiver usando. Então, se a lente estiver um pouco suja, eu não vou enxergar as coisas como elas são realmente, né? Se eu tiver com risco aqui na minha lente, eu vou enxergar as coisas também distorcidas, né? Então, a ideia, né, é vocês estabelecerem uma autorreflexão no sentido assim: será que eu estou tendo a percepção mais ampla da situação, né? Diante de qualquer situação, se refletir, né? Buscar essa autorreflexão. Que óculos que eu estou usando hoje? Será que a minha lente está suja? Né? No modo mais metafórico, né? Será que a minha lente não está arriscada? Será que eu estou enxergando a situação como um todo? Toda vez que você se deparar com um momento difícil ou com sofrimento, né? Será que eu não tenho que fazer o exercício de tirar o óculos para eu enxergar a situação como um todo, né? Então, é essa autorreflexão que eu gostaria de trazer também,
Então, para que eu enxergue a haste, para que eu enxergue a estrutura, eu preciso tirar o óculos, preciso colocar ele na minha frente. Quando a gente se afasta da situação, a gente tem uma visão panorâmica, a gente tem uma visão sistêmica, né? Quando nós estamos envolvidos num sentimento, num pensamento, numa crença muito disfuncional, mas que a gente está ali naquele momento, em crises, né? Fica difícil de a gente ter esse olhar coerente. Então, a ideia é que a gente busque se distanciar daquele sentimento, dar um passo para trás, assim, né? Para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo com a gente, né? Esse olhar distanciado, ele é permitido através da terapia. Então, o psicólogo, ele é alguém que está de fora e que ele vai ter uma visão mais ampla da situação e vai te ajudar a entender esses fatores, esse contexto e a estabelecer estratégias que são efetivas para a sua vida. E que isso é muito subjetivo, cada um é de uma forma. Então, para você, né, trabalhar essa flexibilidade, né, esse distanciar, né, esse aprendizado de pegar um sentimento, uma emoção, uma crença, olhar para ela de outra perspectiva e aprender com aquilo, né, e também estabelecer mudanças necessárias. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve em terapia. Então, é importantíssimo que a gente tente, né, buscar essa autorreflexão. E quando a gente percebe que é difícil fazer esse processo, os psicólogos estão aí para isso, né? Psicólogos, psiquiatras, para ajudar nesse processo de autoconhecimento também, tá? O Fabiano colocou aqui pra gente, é o momento de sermos flexíveis e principalmente cuidar da nossa saúde mental. Muito bem, é isso mesmo. Ainda mais agora, né? Acredito que a questão do autocuidado, da saúde mental, saúde física, ela sempre esteve aí, né, aumentando, né, a importância, as pessoas têm buscado mais, e com a pandemia isso aumentou realmente, aumentou sim. Os consultórios estão atendendo online, né, pode passar, Ana, por favor. Estão atendendo online, então deu aí, né, deu para a gente restabelecer novas formas de continuar aí buscando essa ajuda. E aí, outra metáfora que eu queria propor, talvez vocês já conheçam, que seria do copo d'água, né? Eu gostaria de saber se vocês sabem quanto que pesa esse copo de água, por favor. Um copo de vidro, 200 ml, com água até aquela parte que a gente vê ali. Queria saber se vocês têm um palpite de quanto que pesa esse copo. Alguém? Alguém quer arriscar? Senão a gente já expõe a metáfora. Não está aparecendo a imagem, Lúcia? Pessoal, vocês estão vendo o copo? Não? Nossa. Sim? Ixi, talvez... Será que é a internet que deu uma caída, Lúcia? Porque aqui pra gente tá indo. Mas Lúcia, tenta visualizar um copo de vidro, tá? E com água até a boca. Tenta visualizar. Se você quiser dar um palpite, tá? O pessoal tá participando aqui. A Adriana falou 200, o Carlos 350, a Josiane 350, o Guilherme 600, a Adriana 250, a Terezinha 330, o Júlio César mais ou menos 300 gramas, a Carla, tô vendo, tá, Josiana 350, a professora Luzia, acredito que o peso pode variar, dependendo da intensidade com quem se pega e do nível de estresse. Muito bem, Luzia. É exatamente esse ponto que a gente vai chegar. Sim, aqui tudo normal. 1 quilo. Aí vai nos mostrar o interior e o exterior 480. Eu ouço, mas não tem slides. Nossa, Lúcia. Talvez, se você
tentar talvez sair e entrar de novo, às vezes ajuda, né? Porque pra gente tá indo normalmente. Porque às vezes pode ser a internet. Tá? É só uma sugestão. A Renata falou 250. Tá. Carla, peso ou quantidade? André, o peso dependerá da situação em que me encontro. Lúcia, se você quiser tentar entrar novamente, que talvez apareça para você, tá? Só uma sugestão. A Elizabeth 300, a Simone 250. É isso mesmo, pessoal, né? Se a Ana puder passar por gentileza para o próximo slide. Na verdade, é isso que já foi pontuado aqui. O peso absoluto não importa, porque depende de quanto tempo a gente segura. Se eu segurar esse copo por 1 minuto, não vai ter problema. Ele vai ficar leve, eu vou lidar normalmente, né? Eu vou segurar ali numa boa. Se eu segurar durante 1 hora, eu vou ficar com dor no braço. Se eu segurar por um dia inteiro, meu braço vai ficar amortecido e paralisado. Em todos os casos, o peso do copo não mudou. Mas quanto mais tempo eu segurava, mais pesado ele ficava, né? Então, é isso mesmo, né? É aquilo que a gente falou, das preocupações. Ah, Lúcia voltou a imagem. Ai, que bom que deu certo, Lúcia. Que bom que você voltou aqui conosco. É isso, pessoal, né? Que já foi mencionado. Se a Ana puder, por gentileza, passar. Então, quanto mais tempo a gente segura, quanto mais tempo a gente nega a existência de algo que eu preciso elaborar ou trabalhar melhor dentro de mim, né? A tendência é que isso vá ficando mais pesado, mais difícil. E às vezes é uma coisa que era pequena, né? A grosso modo, né? E que vai aumentando, né? Vai virando um conteúdo até chegar a um ponto, né, insuportável. E aí eu fico paralisado, né? É onde as pessoas desenvolvem crises, é onde as pessoas acabam tendo, né, dificuldade de continuar as suas vidas, né, na rotina ali, de ter ali os manejos assertivos por conta desse conteúdo que fica pesando ali, né, e com dificuldade as pessoas buscam, né, ajuda, muitas buscam, isso é muito importante, né, então, só lendo ali a ideia da metáfora, né, que o estresse e as preocupações da vida são como esse copo d'água. Eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco mais de tempo e eles começam a machucar, né? Então, e eu penso sobre eles durante um dia todo e me sinto paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Então, quando eu tento pensar, estabelecer uma estratégia de enfrentamento que vai resolver e eu não consigo, e eu tento, eu não estou conseguindo, aquilo vai se tornando, tá, um fator adoecedor. Porque daí eu vou perdendo, né, de certa forma, a motivação, vou tendo ali o desgaste, né, em decorrência de várias tentativas sem sucesso, e aí que acaba sendo um fator associado ao adoecimento, tá? Então, lembre-se sempre de buscar ajuda profissional, sempre, tá? Temos aí um contato, né, uma mensagem do Gersone. Ele fala que é como carregar uma sacola por um longo caminho. Perfeita definição, Gersone, é isso mesmo, né? Então, a gente carregar ali, tá pesado, tá fazendo calo, tá fazendo bolha na mão e eu não solto a sacola. Eu não solto porque eu tenho medo do que vai acontecer, né? Imagino que vão acontecer algumas consequências que eu também não quero lidar, não estou disposto a lidar, né? Mas que se eu soltar eu vou ficar leve, né? E as coisas podem melhorar. Então, a ida na terapia, a busca por ajuda especializada, ela vai te ajudar a entender formas, né, a buscar estratégias de segurar essa sacola ou de soltá-la, né, o que fazer com essa sacola, né, pegando o exemplo do Gersone, o que fazer com esse copo, né, se eu vou jogar água, se eu vou tomar água, se eu vou fazer um suco, né, assim a gente pode dizer, mas que a terapia, ela nos permite esse autoconhecimento, a gente consegue aprender, né, estratégias de lidar, habilidades socioemocionais, tá, que são extremamente importantes pensando em saúde mental, tá? Pode passar então, por favor, Ana. Eu já vou caminhando para o final da nossa conversa com algumas ideias
algumas reflexões, possíveis dicas, tá? Então, é a forma assertiva de olharmos e vivenciarmos as experiências cotidianas que será a linha tênue entre saúde emocional e adoecimento, como eu já pontuei para vocês. Pode passar, por favor. E aí, com relação ao atendimento, né, com os psicólogos, ele pode acontecer de forma online, né? A gente consegue atendê-los, então busquem aí se vocês quiserem dicas, contatos, tem na rede também, na saúde pública, né? Eu acho que é importante essa busca por ajuda, né? Tem também ONGs aqui em Jaú que fazem atendimento, enfim, projetos sociais. Depois vocês podem também, se caso alguém quiser, me manda um e-mail que eu passo alguns contatos, tá bom? Pode passar, por favor, Ana. Aí algumas dicas, tá? Que possam, talvez, possíveis estratégias que possam ajudar no enfrentamento dessa situação, tá? Então, tentem procurar ocupar a sua mente, né? Fazendo coisas que vocês gostam, que são prazerosas, que te fazem se sentir bem, tá? Então, busca algum momento ali no seu dia ou na sua semana, tire um tempo para você, tá? Onde você esteja em contato com você mesmo, fazendo algo que você goste, que seja prazeroso. Isso é muito importante. Se for ler um livro, vá ler um livro. Se for tocar um instrumento, vai tocar um instrumento. Se for assistir um filme, assista, né? Pinte telas, né? Tem gente que faz decoupagem, faz artesanato, dá para fazer tanta coisa, né? Mas tenta ver algo que você goste, que seja para você. Acho que é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão das notícias, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o indicado é até 2 vezes ao dia. Até 2 vezes, tá? Porque o contato constante com notícias, principalmente notícias impactantes, pode ser um fator, né, estressor, e para muitas pessoas é um fator também que já desencadeia crises, tá? Então, estabeleça uma frequência que para vocês esteja ok, para vocês estejam tranquilos, que vocês se sintam bem, tá? Para quem já tem algum quadro, né, de saúde, né, ali com relação à saúde mental, o indicado é que veja, né, pelo menos ali, né, estabeleça a frequência que se sinta bem, mas não é indicado que veja conteúdos impactantes à noite, né, principalmente porque pode ocasionar crises, né, insônia, entre outras coisas, né, então não é indicado assistir conteúdos impactantes, filmes de terror, né, conteúdos que vão te causar, talvez, uma possível perturbação, tá, e aí acaba sendo um gatilho para crise. O indicado é que veja, né, ali no meio do dia, tá, e estabeleçam se é importante, talvez, uma vez a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, né? Então, tentem ter estabelecer essa forma que vocês se sintam bem. Com relação a fake news, muitas pessoas são vítimas de fake news e acabam sofrendo. Então, é importante ser crítico, olhar a fonte, veja se é confiável, né? Porque a gente sabe que isso hoje na internet circula com muita facilidade, os fake news, né? Tente organizar o seu tempo e as suas prioridades. E aqui eu vou dar algumas dicas de gestão de tempo para vocês. Pode passar, por favor, Ana. São algumas dicas, tá, gente? Assim, vejam se é útil para vocês, tá? Um primeiro ponto de gestão de tempo seria o estabelecimento de objetivos, tá? Se a Ana puder, por gentileza, passar. Estabelecer objetivos é importante para a nossa vida, na verdade, né? Então, a gente tem que ter em mente o que a gente pretende atingir, seja a curto, médio ou longo prazo, tá? Anote esses objetivos, o que você tem que fazer, faça uma lista, né? O que eu tenho que entregar essa semana, o que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho que resolver essa semana que vem, o mês que vem, tá? Para a gente finalizar esse ano, tá? Lembre-se, né, que um barco não chega a porto algum se ele não tiver um rumo, tá? Pode passar, por favor, Ana. Então, faça uma lista, né? Eu acho que é interessante colocar numa agenda, colocar num lugar que você sempre veja. O segundo ponto, né? Tenta estabelecer a prioridade, tá? Então, a minha dica é que no domingo, todo domingo, você faça
uma lista com todas as atividades que você tem que cumprir naquela semana, tá? Pensando de segunda a sábado, né? O que você tem que cumprir, e na frente você coloca a prioridade. Você pode ir colocando por número, né? Então, primeiro ponto, segundo, terceiro, né? E o prazo, né? A partir do prazo que você tem, qual que é a prioridade para você realizar aquela atividade? E você pode utilizar um planner, ou uma agenda, ou fazer um cronograma no próprio Excel, né? Eu gosto de fazer pelo Excel também. E você tenta estipular para aquela semana um dia e um horário para realizar aquela atividade. Então, nesse processo, é importante vocês colocarem o que vocês têm de compromisso fixo, tá? Já que seja pré-estabelecido o horário e dia, coloca primeiro o que é fixo, para você visualizar o que tempo, que dia que você tem que sobra horário, para você ir colocando essas intercorrências, essas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida que a gente tem que resolver naquela semana. E aí você vai vendo ali, a partir do seu prazo, o que você pode colocar e que dia que é melhor para resolver, tá? Pode passar, por favor, Ana. Eu coloco aqui para vocês uma dica de cronograma, tá? É só um modelinho com algumas ideias, tá? Eu coloco daqui a pouquinho, no próximo slide. Tentem colocar as atividades que exigem mais concentração e mais atenção no início da semana, porque vocês estão mais descansados, né? Então, na segunda, terça, até quarta-feira, a gente está mais descansado, né? É claro que isso é muito relativo, mas geralmente a gente está, né, ali mais disposto. Então, de manhã e à tarde, tenta colocar atividades que exigem mais intelectual, né, ali, mais pensar, mais refletir. À noite, opte por atividades mais manuais, descanso e momentos especiais com as pessoas que você mora. E aí, tenta colocar horários também para você ter momentos de lazer nesse cronograma. Coloca o horário que você quer assistir um filme, que você quer fazer uma atividade que você gosta. Coloca um horário fixo para atividades corriqueiras, né? Muitas vezes vocês fazem cursos. Tem também a tarefa doméstica, né? Que a gente acaba tendo que fazer, e aí cada um acaba tendo algum compromisso com a família, tá? Horário para fazer exercício físico. Tenta colocar um horário fixo para as coisas. Pode passar, por favor, Ana. E aí a gente tem ali um modelinho, tá? Que dá para fazer no Excel, é bem simples, mas dá para também fazer na agenda, dá para fazer no planner. Então, todos os dias da semana, eu não coloquei sábado e domingo, porque geralmente a gente, né, tenta descansar ou fazer algo, né, mas também dá para colocar. E aí aqui, ó, eu estabeleci horários fixos, né? Então, horário para o exercício, para a missa, para o culto, preparar material, fazer a tarefa doméstica do dia, fazer o almoço, estudar, né, ter um lanche ali, do lazer, tá? Então, é só um modelo, dá para vocês fazerem também para os filhos de vocês, para ajudar a organizar a rotina de estudos, para ter ali, né, regras para poder ajudar também. As crianças precisam disso, a gente sabe da importância de estabelecer horários para as crianças irem adquirindo compromissos, né, ter responsabilidade, vocês sabem muito bem, né, da importância disso. Eu super indico fazer isso para criança, para adolescente, para ajudar a direcionar. Sempre faço com os alunos, isso é muito bom. Pode passar, Ana, por favor. Depois vocês vão ficar com esse material também, quem quiser, e aí tem também as dicas lá, tá? Uma lista diária, tá? Então, a gente sabe que acontecem intercorrências e a gente tem que resolver o quanto antes, muitas vezes. Então, todo dia de manhã, mesmo você tendo o cronograma fixo ali, que você elaborou no domingo, tá? São ideias, tá, gente? Realize uma lista no começo do seu dia. Checa seus compromissos. Né? A hora que você acorda, você fala, putz, tá, é isso que eu tenho que fazer hoje. Tá, o que ficou faltando? O que surgiu ontem que eu preciso resolver hoje? Né? E aí você tenta estabelecer o horário que você vai fazer aquela intercorrência, tá? Resolver aquela situação que surgiu, tá? A ideia é que você estabeleça novas prioridades, dependendo da intercorrência, tem que resolver, super urgente, e aí você visualiza no seu dia o horário que você tem livre para aquilo, né? Para você também cumprir o que você já tinha combinado, o que você já tinha planejado, e no final do dia, né? Faça um ok no que você fez,
risca o que você fez. Eu acho que visualizar isso é muito importante, faz bem pra gente. Focar, né, olhar, visualizar tudo que eu fiz no meu dia, né? As pessoas às vezes desvalorizam o seu dia, elas têm muitas vezes a percepção no final do dia que não cumpriram com a tarefa, que não fizeram muita coisa, mas é porque a gente está olhando num lugar que talvez não vale a pena, né? Então eu tenho que olhar muito mais no que tudo que eu fiz, até para aumentar, né, para me dar uma sensação de bem-estar, de falar, olha só quanta coisa que eu fiz hoje, né? Então, aquilo que você não conseguiu fazer, remaneja para o dia seguinte de preferência. Já coloca ali no seu dia, na sua agenda, né? Fazer relatório, elaborar prova, né? Já coloca para o dia seguinte, né? A ideia é que se estava ali naquele dia é porque era importante. Então já tenta fazer no dia seguinte, para não ir acumulando. Pode passar, por favor, Ana. E aí, né? Só algumas dicas, tá? Então, eu comentei com vocês. Faça uma lista, estabeleça prioridades, tá? Do que é mais urgente. No final do dia, marca. Ok, vou fazer amanhã, ok. E aí, tenta eliminar o que é mais fácil e rápido primeiro dessas intercorrências. E aí você se concentra no que é mais complexo e que vai exigir muito mais a sua atenção, tá? Isso até é uma dica que eu acho que pode ser válida aí para vocês. Pode passar, por favor, Ana. Algumas dicas para estabelecer as prioridades. Então, se você percebe, se você julga aquela lista, né, aquela atividade como importante e urgente, faça imediatamente. A gente sabe que pode ter consequências aí muito ruins se não fizer, tá? Se você julga a atividade como importante e não urgente, planeja. Tenta planejar para o quanto antes. Talvez no dia seguinte, né? Mas tenta planejar. Se você percebe que aquela atividade não é importante, mas é urgente, e você está bem atarefado, avalia se você não pode pedir ajuda. Pede para alguém, né? Dependendo do que for, dá para você negociar. Muitas vezes a gente acaba pegando coisas por conveniência mesmo, né? De ambos, ou de pessoas, ou acaba ficando com a gente mesmo, mas a gente consegue delegar, tá? E se você julgar uma atividade como não importante e não urgente, elimina quando você conseguir. Coloca ali na sua listinha de coisas para fazer, talvez até o fim do ano, talvez o ano que vem, mas coloca, tá? É importante. Mas, né, é importante você visualizar, ter em mente ali que você precisa fazer aquilo e quando você tiver um tempo você faz, tá? Pode passar, por favor, Ana. São algumas ideias, tá, gente? Aqui tem um quadrinho que tem disponível na internet, mas se vocês quiserem imprimir, né, ou pensar dessa forma, colocar uma lista com esses itens aqui, dá para vocês visualizarem melhor, talvez essas atividades que surgem aí no dia a dia, tá? Pode passar, por favor, Ana. Aí eu já até comentei com vocês, mas é importante pedir ajuda quando vocês sentem, né, que estão atarefados e que vocês têm questões mais urgentes para resolver, que vão demandar um pouco mais de tempo. Então, tenta delegar para alguém da sua confiança, explica o que tem que fazer para resolver a situação, até para as pessoas também aprenderem, né? Então, assim você pode se concentrar no que é mais importante para você. Pode passar, por favor, Ana. Tá dando uma travadinha aqui. Em alguns momentos de angústia, gente, é importante que vocês tentem manter a calma, né? Respirando fundo, tá? Existem muitos exercícios que têm esse objetivo, né? De ter o autocontrole pela respiração. Existem várias técnicas na internet, tá? Que podem te ajudar a fazer exercícios utilizando a respiração. Isso foi comprovado até cientificamente que ajuda no enfrentamento das crises.
né, que restabelece, né, aquele distanciamento que a gente falou, tá? Então é importante que as pessoas tentem, nesse momento, fazer um exercício que pode utilizar a respiração e que ajuda, né, no relaxamento, a induzir, né, a níveis mais calmos ali de emoções, tá? É importante isso também. E converse com as pessoas. Depois que passar, expresse, tá? Busque aquela pessoa que você sempre conversa e que por questões de isolamento você acabou não tendo tanto contato, mas você pode dar uma ligação para ela, você pode mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, né? A gente não precisa perder o vínculo por conta disso. Então, tentem estabelecer um vínculo. Tenta manter aquele vínculo, tá? É muito bom expor isso para alguém, tá? Vocês não estão sozinhos, não estamos sozinhos, tá? Apesar de às vezes a gente parecer, a gente tem essa percepção, mas a gente não está. Então é importante que a gente busque também essas pessoas, os familiares, as pessoas da nossa convivência, tá? Pode passar, por favor. Aqui, né, eu coloco para vocês um exercício de autocontrole pela respiração. Existem muitos, tá? Mas que eles têm um caráter até de meditação, tá? Então, que é esse parar e focar no momento presente, né? Focar no que realmente é importante para você. Então, é um exercício constante. E o autocontrole pela respiração ajuda muito isso. Aqui é uma dica, tá? Vocês podem começar com 3 minutos e aumentando o tempo. A ideia é que vocês procurem um lugar que vocês fiquem confortáveis, um lugar tranquilo, que tenha poucos estímulos visuais e auditivos, e aí você fecha os olhos ou olha um ponto fixo ali do lugar, fica sentado sem apoiar as costas na cadeira, ou na poltrona, ou na cama, né? E coloca até para despertar, se for o caso, no celular, mas coloca esse tempo. E nesse tempo você tenta focar na sua respiração, focar no ar entrando e no ar saindo, tá? E aí você pode se deparar com emoções, com pensamentos, com crenças, você pode se deparar com lembranças, com pensamentos depreciativos do que você está fazendo, né? Nossa, que besteira que eu estou fazendo. Os pacientes relatam isso. Nossa, o que eu estou fazendo? Ai, que perca de tempo, eu devia estar fazendo outra coisa. Então, vai vir esse conteúdo, é possível que venha, tá? E aí, é nesse momento que você tem contato também com algumas coisas que são importantes, para que você perceba se você precisa ou não de ajuda, né? Que você busque também, tá? E aí, fazendo esse exercício todos os dias, em momentos que você se depara com alguma angústia, né? Ou com algo que você tá passando ali, você não está ignorando isso, esse conteúdo. Você está tentando aceitar. Você tem um primeiro contato com esse conteúdo que vem e que muitas vezes a gente vai ignorando aí com a correria, tá? Então, esses exercícios possibilitam isso também, né? E aí você depois pode até refletir sobre esse conteúdo que veio, né? Você pode levar para sua terapia. E além da sensação de relaxamento também, esses exercícios ajudam bastante, tá? Pode passar, por favor, Ana. São algumas dicas, tá, pessoal? Existem muitas outras, mas eu trouxe algumas que eu considerei mais importantes. Filtrando as prioridades. Então, analise as suas preocupações. Perceba se você está preocupado com coisas que você não pode controlar ou coisas que você realmente precisa resolver. Se são a sua prioridade. Se ficar pensando naquilo vai te ajudar e de que forma, né? Se você tem algo que te aflige, tenta perceber possíveis fontes que estejam interligadas àquilo, né? Lista alternativas de resolver a situação, pensando no prós e nos contras, né? Tenta pensar que se você tivesse que dar um conselho para o seu amigo, para o seu familiar, sobre aquela situação, o que você indicaria? Então, tudo isso são estratégias que vão te afastar da situação. O objetivo é você ter uma visão mais ampla. E aí você tem que se afastar um pouco da situação. Olhar de outro ângulo, tá? Então, são ideias que talvez vejam se acabem para vocês. Seja generoso com vocês, tá? Ninguém é perfeito. Todos nós temos limites. Temos pontos para melhorar. Temos pontos fortes, fortalezas, né? Então, tá tudo bem. A gente não tem que dar conta de tudo.
mas a gente também tem que buscar ajuda, né, para poder estabelecer as mudanças necessárias, né. Então, aqui, uma ideia, né, uma dica é vocês se lembrarem das metáforas do óculos e a da montanha que eu comentei, acho que eu esqueci de falar, mas é a ideia, né, do topo da montanha, que é o lugar que a gente tem a melhor visão. Todo mundo quer chegar no topo da montanha para ver aquela paisagem. Então, tente perceber se você está no topo da montanha, se você está tendo aquela visão melhor da situação, né? Então, às vezes a gente está lá embaixo, a gente está tendo uma visão distorcida da realidade, tá? É uma forma, talvez, de ajudar. Pode passar, por favor, Ana. Eu já vou encerrando, tá, pessoal? Talvez vocês tenham compromissos aí, né? Algumas dicas para vocês refletirem sobre as prioridades. Aqui se refere a questões que você pode fazer para você mesmo, tá? Então, o que está passando na minha cabeça, né? Que evidências que eu tenho que o meu pensamento é real? Que evidências que eu tenho ao contrário? Que consequências que eu tenho de acreditar nesse pensamento ou nessa crença? Qual é o resultado mais realista do que possa acontecer a partir do que eu estou pensando? Quais são os efeitos de acreditar nisso? Quais são os efeitos de mudar esses pensamentos? Tá? Algumas dicas para vocês refletirem aí sobre alguns pensamentos que venham à mente e que desencadeiam sofrimento. Tá? Pode passar, por favor, Ana. Aproveite para desfrutar do convívio das pessoas que residem com você. Tenta colocar no seu cronograma, principalmente à noite, né, que você pode ficar com as pessoas que você gosta, que tem ali contato. Tenta colocar atividades que todos possam participar, né? Se for até o caso, faz votação, né? Hoje a gente vai assistir um filme, amanhã a gente assiste o filme que você quer, né? Tenta fazer atividades conjuntas que envolvam as pessoas, tá? Faça chamadas de vídeos, de ligação, na frequência que você sentir necessário, tá? Que você sentir necessidade. Pode passar, por favor, Ana. Os exercícios físicos, como já foi apontado aqui, que são extremamente importantes, já foi comprovado, né? O quanto é importante a realização da atividade física para liberação, né, de neurotransmissores, né, como dopamina, né, noradrenalina, serotonina, que são substâncias benéficas para a nossa saúde mental, né? Elas reduzem a sensação, né, de estresse, de ansiedade, de depressão. É muito indicado para as pessoas que já têm algum quadro nesse sentido, tá? Então, tente estabelecer, de repente, uma meia hora de caminhada, exercício físico em casa, dá para fazer. Tem vários profissionais colocando também dicas, fazendo lives. É interessante e ajuda bastante, tá? Pode passar, por favor, Ana. O pessoal aqui da educação física sabe, né, bem como pode ajudar, né? Se tiver crianças em casa, tenta estabelecer algumas atividades combinados com as crianças. Então, olha, filho, eu preciso trabalhar de tal a tal hora, nesse horário você vai fazer essa atividade da escola, né? Dependendo da idade, a criança tem mais autonomia, dependendo da idade, depende um pouco mais do adulto, mas dá para vocês combinarem horários e reforçar a criança, né? Tenta fazer um cronograma para a criança, né, para o adolescente. Se a criança ou adolescente cumpriu com o combinado, tenta reforçar isso de forma positiva, com elogios, com afetividade, fazendo atividades junto com a criança que ela queira, né? Às vezes ir em algum lugar ali, fazer alguma coisa com ela, que também é importante para elas, né? É difícil para todos nós, e para as crianças e adolescentes, eles estão lidando com muito mais dificuldade, porque eles têm um repertório reduzido ainda, por conta das experiências da vida, né? De lidar com situações estressoras. Então, é importante que a gente direcione, que o adulto dê o espaço, né? Acolha essas crianças e permita a expressão de ideias e emoções também, tá? Então, vocês, professores, sabem quanto é importante isso, né? Tenta, talvez, pedir desenhos, fazer sarais em casa, dá para fazer recitais, né? Faça uma tarefa, se tiver mais de uma criança, fala, vamos lá, vamos fazer um desenho, né? Vamos fazer uma exposição de artes, né?
e aí proporciona os materiais que tem em casa mesmo. Eu coloquei algumas imagens, mas existem muitas outras, vocês sabem, né, que dá para fazer muita coisa. Se a Ana puder passar, por gentileza, os próximos 2 slides, só para mostrar as imagens, coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Pode passar, por favor. Dependendo da idade, dá para ir adaptando essas atividades, pedindo um texto, ao invés de desenho, né? Eles já têm as tarefas da escola também para fazer, então dá para a gente pensar numa rotina para eles. E é importante também, gente, e aí eu já vou encerrando a minha fala, a questão das práticas religiosas, né? Independente da religião, a gente sabe, e a ciência também já provou, o quanto é importante a crença na espiritualidade, né? Independente da religião, independente da crença, é importante manter essas práticas, é um fator protetivo para a saúde e bem-estar. Então, essas práticas ajudam para que a gente se sinta, né, motivado, resiliente, ajudam no enfrentamento da situação, tá? São alternativas que não dispensam ajuda especializada, tá? Tudo isso que eu pontuei aqui não dispensam ajuda especializada, atendimento com psicólogo, né, profissionais da saúde, porém, podem auxiliar, né, no dia a dia de vocês, tá? Pode passar, por favor, Ana? Então, é isso que eu gostaria de trazer, né? Eu espero que tenha sido útil para vocês, tentem avaliar o que cabe para vocês, o que não cabe. Na dificuldade de lidar com alguma situação, com algum fator, busquem ajuda. Aqui está o meu e-mail, se eu puder ser útil também, fornecendo alguma informação, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada pela atenção, pela participação de vocês, e agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade ofertada pela Diretoria de Ensino. Jennifer, mais uma vez, eu agradeço imensamente em nome da dirigente Carla, da diretora do núcleo Ana Helena. Muito obrigada pela parceria. Professores, a gente pede que vocês preencham a avaliação que está aí. E Jennifer, você contribuiu muito conosco em mais essa manhã de reflexões, só retificando aí a professora Gersoni. Muito obrigada, Gersoni, pelas contribuições, pelas interações com a Jennifer e todos os outros professores que participaram no chat aí, interagindo. É um assunto que vocês apontaram nas avaliações e nós procuramos atender vocês ainda esse ano. Então, Jennifer, muito obrigada, que o ano que vem a gente possa alongar, né, essa parceria, continuar com essa parceria. Então, em nome da Carla e da Ana Helena, muito obrigada de coração. Tá? Muito obrigada, professores. Nós vamos agora para o Centro de Mídias. A gente pede especial atenção aí para o assunto do Centro de Mídias, que é o novo currículo do ensino médio. E a gente pede, assim, uma colaboração imensa de vocês. A gente sabe que vocês já estão se debruçando sobre isso, que é a AP, né, a cobrança da AP com os alunos. A gente sabe que vocês estão se desdobrando, mas a gente pede que continuem, por favor. Tá? Nós estamos com vocês, nós acreditamos em vocês e reconhecemos a cada dia mais o trabalho de vocês. Muito obrigada. Ana Helena? Oi, Dani. Queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, agradecer a Jennifer pela parceria, né, aqui conosco. Muito obrigada, Jennifer. E lembrando a todos da nossa avaliação, que é bastante importante, que também a gente, é através dela que a gente faz a lista de presença para encaminhar para a SEDUC também, tá? Bom dia a todos, boa tarde. Vamos agora lá para o Centro de Mídias. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Desculpa, só corrigindo, eu falei Gersoni, né? É Gersoni, me desculpa, professor. Desculpa, viu? Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada, Ana Helena, né, Dani, de novo. Estou à disposição. A gente continua essa parceria ano que vem, com certeza, pessoal. Muito obrigada pelo feedback positivo de vocês. Um abraço a todos e um excelente final de ano.
Música